ingrediente em nós que pode sustentar o compromisso, nós poderíamos chamar isso de caráter. E caráter é aquilo que a gente, quando olha, ou você olha para uma pessoa e você fala, essa pessoa tem caráter, ou essa pessoa não tem caráter. E a gente poderia, né, criar um monte de adjetivos para traduzir o que seria esse caráter. Mas hoje nós vamos olhar assim, caráter, quando você tem caráter, é a sua capacidade de sustentar um compromisso. Tá? Isso é caráter. Porque normalmente o caráter não sustenta compromisso e ele começa a criar jogos diante de todas as suas possibilidades para ver qual dessas situações ele ganha mais. Então ele abandona o comprometimento justamente pelos benefícios rápidos que ele pode ter. Isso é falta de caráter. Caráter é você dizer algo, se comprometer com algo e cumprir este algo. E no sentido mais amplo é quando a sua intuição percebe a realidade, tá? Veja, a intuição percebe a realidade e você tem uma força para sustentar essa realidade por muito tempo. Quiçá pela eternidade, pela sua própria presença. Em cada instante você sustentar isso. Um alto caráter, né, sustenta essa ideia de compromisso com a realidade. E aí você pode sustentar a realidade em cada instante da sua vida, em cada momento presente. E agora, algo que eu quero propor hoje aqui para a gente olhar e a gente investigar um tanto, seria assim, qual é a ferramenta que desenvolve o caráter? Tá? Porque se o caráter é essencial para a gente criar um nível de comprometimento maior com essa realidade que se apresenta via intuição, nós precisamos desenvolver o caráter. Não é que a gente nasce com o caráter é algo que vai sendo desenvolvido, né, ao longo da nossa vida. A gente vai aprendendo a desenvolver esse senso de comprometimento e de sustentação da realidade. E a ferramenta que a gente poderia dizer nas tradições espirituais que desenvolvem o caráter é algo chamado como código de conduta. Muito especial isso, e isso tem uma relevância muito significativa para todas as tradições espirituais. Pode reparar, todas as tradições vão ter um nível de código de conduta. Tá? Isso é muito relevante mesmo. E aqui eu não vou apresentar um código de conduta para vocês. Tá? A minha ideia não é que vocês sigam um determinado código de conduta. É que vocês entendam a relevância do código de conduta para as tradições espirituais e no sentido das tradições espirituais, esse código de conduta, na relevância com a capacidade de sustentar a realidade, ou seja, sustentar a intuição. Em última instância, em você ser profundamente humano, sendo na sua total natureza intuitivo. Você precisa de um código de conduta para sustentar essa realidade, essa intuição e relaxar o suficiente para ser intuitivo e na maior possibilidade, ser humano completamente, quando você se torna intuitivo. Como já comentamos aqui, a natureza do humano é ser intuitivo, né? E com todas as outras características que a gente já abordou dessa intuição. Então a gente poderia pensar assim, voltando um passo aqui, nessa ideia do comprometimento, para a gente entender aqui onde esse código de conduta tem esse espaço, a gente poderia dividir o comprometimento em 3 níveis também. Nós poderíamos chamar assim, ó, existe um comprometimento pessoal, e que a gente poderia chamar isso de decisão. Então pensa o seguinte, um compromisso pessoal é as decisões que nós tomamos. A gente não vai entrar agora aqui hoje, a gente poderia entrar filosoficamente para entender se na verdade somos nós que tomamos as decisões ou se são as decisões que nos tomam. Não vamos entrar nessa hoje, mas vamos pensar assim nesse aspecto da decisão pessoal. Isso é um compromisso que você tem com você mesmo, a gente poderia chamar de decisão. Um compromisso que você tem com uma outra pessoa, nós poderíamos chamar de promessa. E essa ideia de promessa é uma coisa que quando você promete, você cumpre. Você projeta, e isso tem a ver com o número 6 também, você faz a projeção na relação com o outro, isso é uma promessa, e você cumpre isso que você projetou com o outro, né? Que você acordou com o outro que seria realizado. Então, no nível pessoal, uma decisão, no nível de relação, uma promessa, e no nível, vamos colocar assim, mais sutil, no nível do sagrado, no nível do divino, esse compromisso se chama voto. E essa é uma palavra interessante para a gente pensar. Porque esse nível de compromisso, esse terceiro nível de compromisso aqui, não são muitas vezes que a gente faz ele na vida. Aí vocês podem pensar na sua vida, quais foram as vezes que vocês fizeram um voto mesmo. Essa ideia, por exemplo, do casamento ser algo muito sagrado e ter um voto lá no meio do casamento, em que aquelas duas pessoas fazem, não só para elas em conjunta, mas com esse campo do sagrado e da realização do sagrado na vida cotidiana. Então seria esse compromisso com o divino
se chama voto. Então, pensando nesses 3 níveis de compromisso, em quais desses 3 níveis de compromisso nós poderíamos colocar o código de conduta? Passa pela cabeça de vocês assim, em qual desses 3 aqui, o compromisso pessoal, que é uma decisão, um compromisso com o outro, que é uma promessa, ou o compromisso com o divino, com o sagrado, que é um voto. Em qual desses 3 vocês imaginariam que está o código de conduta? O código de conduta, ele se relaciona com o compromisso com o divino, tá? É isso que é um código de conduta. Então, por isso que ele é muito relevante para a nossa condição. E vocês vão dar um exemplo de código de conduta aí, só para vocês terem na mente. Quem é do yoga, yamas e niyamas. Tá? É um código de conduta. Certo? E se você for seguindo em cada tradição, você vai chegar nos seus códigos de condutas. Tá? Você vai ter um campo de elementos que determinam a condução humana diante daquela tradição, para garantir a realidade. Porque se a gente fosse pensar assim, quando você tem um código de conduta, é a possibilidade que você tem de fato, conhecer a si mesmo. Parece contraditório isso, parece difícil de entender essa ideia, e eu quero que vocês reflitam nela por mais tempo aí, ao longo dos dias, para vocês pensarem o seguinte: o código de conduta é a maneira mais direta de você conhecer a si mesmo. Veja que interessante. Porque parece que é algo que está vindo de fora, certo? Que é algo que está sendo proposto de fora, então que não é você. Mas veja a estratégia para o jogo dos dramas, das paranoias e das distrações mentais, quando você tem uma perspectiva de que o código de conduta é a maneira mais eficaz de você conhecer a si mesmo. Porque quando você tem um código de conduta, você sempre sabe como você vai agir. Essa é a beleza disso. Um outro código de conduta, depois a gente poderia também investigar, porque tem muita nuance interessante. Os 7 pecados capitais ou os 10 mandamentos, o que é isso? Um código de conduta. Toda tradição tem o seu, você vai encontrar em todas as tradições um código de conduta. E a partir desse código de conduta, você não age diferente dele. Então você sempre sabe qual é a sua posição diante da vida. Porque independente da coisa que acontecer, independente até da ação que surgir de você, ela vai surgir pautada nesse código, nessa base estrutural que não está sendo deixada à mercê dos dramas, das emoções e do teu estado de espírito naquele dia. Tem dias que você toma atitudes mais éticas e tem dias que você toma atitudes não tão éticas. O que define essa mudança de atitude para cá e para lá? A sua segurança no código de conduta. O código de conduta sendo o fio condutor das ações. Isso garante que você sempre vai saber qual é a sua ação. Então, não interessa se naquele dia nós acordamos mais cansados. Você já sabe o que deve ser feito. E se você vive pelo código de conduta, você se levanta independente do nível de emoção. Independente se você está sentindo muito cansado, muito frio, ou aquele dia você pensa que já praticou demais, não precisaria praticar. Independente do nível de acontecimentos da sua vida, você sabe exatamente o que você vai fazer. No dia seguinte, você vai se levantar e vai fazer. Isso te traz confiança. E essa confiança é essencial para o número 6. Você não consegue ter um nível de confiança da fé, que é o que é requisito do número 6 para o salto no escuro, sem se conhecer profundamente. E eu estou falando para vocês que a maneira mais eficaz de vocês se conhecerem é através de um código de conduta. Porque o código de conduta não está à mercê das emoções e dos acontecimentos da vida cotidiana. Ele é sempre o mesmo. Então você sabe o que você é. Você sabe que você é sempre aquilo. E aí, nessa sabedoria e nessa confiança, é possível a fé desabrochar. Essa flor que no coração está fechada como um botão, se abrir profundamente no 6, quando há esse nível de confiança. E esse nível de confiança precisa desse relacionamento profundamente direto com a sabedoria de ser e saber quem se é, que vem a partir dessa referência de um código de conduta. E, ao mesmo tempo, esse código de conduta vai criando esse ambiente onde você vai construindo e fortalecendo o seu caráter. Não é fácil viver sobre um código de conduta. E por isso que até ali no início eu falei assim, que a minha ideia não era nem propor um código de conduta, é propor a ideia de um código de conduta para que vocês possam visualizar, cogitar essas possibilidades, entender aí intelectualmente por que há essa relevância de um código de conduta, mas não é nenhuma sugestão para que vivam a partir disso, porque não é fácil viver sobre um código de conduta. Normalmente é a coisa mais difícil a se fazer, porque justamente você vai ter que abrir mão de todas as suas vontades, e todos os seus devaneios, e todas as suas distrações que ficam preenchendo o nosso dia constantemente. Então viver sobre um código de conduta
é abrir mão dessa possibilidade. Mas veja que interessante também, se você vive sob um código de conduta, e essa é a diferença, por exemplo, dos grandes mestres que surgiram na humanidade, há uma mensagem clara sobre aquilo que se é. Se você for pensar o seguinte, um código de conduta ele pode estar dizendo respeito a alguns aspectos da consciência humana. O primeiro deles é algo que a gente trabalhou muito lá atrás, que é a identidade. Lembra? Lá no ano passado falamos muito sobre a diferença de identidade e personalidade. Deixamos isso muito claro, né, para entender o que é essa identidade como realidade, que vem como impulso do infinito, e a personalidade, que é a maneira onde a identidade pode se expressar no finito, mas que essa personalidade tem um jogo próprio que eventualmente ela rouba a cena. Então, um código de conduta evita que a personalidade roube a cena, porque ele já sabe o que é para ser feito. Então, nesse sentido, um código de conduta cria um senso de identidade muito mais concreto para a mente entender isso. Então, a mente passa a entender um senso de identidade muito mais palpável do que se ela ficar projetando a partir da própria personalidade situações onde ela poderia agir aqui ou acolá, sendo que cada vez o peso pela qual ela mede as coisas que acontecem na vida é diferente, porque vai depender dos dramas e das emoções que estão vigorando naquele momento. Eventualmente a gente está feliz, a gente toma um tipo de decisão, e eventualmente a gente está triste, a gente toma outro tipo de decisão. E isso não é identidade. Identidade é aquele ponto imutável, que vem diretamente da fonte, que é aquilo que é e que não muda. E se não muda, é estável e pode promover um grau de relaxamento grande na vida.